Casa Sertaneja Eletro. Desde 1971, nós não perdemos negócio. E olha só, gente, o suspeito de matar Ágata Nalim Soares de Brito, de 13 anos, segue foragido, mas é indiciado por homicídio triplamente qualificado. A Polícia Civil reuniu a imprensa na manhã de hoje para divulgar a conclusão do inquérito que investigou a morte da adolescente. Segundo o delegado Hernani Pérez Vaz, o suspeito de 61 anos foi autuado em feminicídio com qualificador em homicídio triplamente qualificado por motivo fútil e cruel. O mandado de prisão temporária que havia em nome do suspeito foi revertido para prisão preventiva. Ainda segundo o delegado, as diligências continuam até a prisão deste homem. E a repórter Angélica Zukauskas esteve nesta coletiva e chega com as informações. O inquérito foi concluído, mas as diligências continuam. A adolescente Ágata Nalim Soares de Brito, de 13 anos, provavelmente foi morta no dia 31 de janeiro, quando foi vista pela última vez. As últimas vezes que ela foi avistada teria sido no final da manhã de uma sexta-feira, na região lá da Tapeçaria. E já no final da tarde ela já não foi mais localizada, tudo começou uma comoção por parte dos pais, junto à vizinhança. A família chegou a fazer o registro do desaparecimento, mas o corpo da adolescente foi encontrado com várias perfurações e em estado de decomposição no dia 3 de fevereiro. Ele estava no chão, de bruço, próximo a uma cama, em uma tapeçaria, no bairro Jardim Paraíso, comércio do suspeito, um homem de 61 anos. De dentro da tapeçaria exalava um forte odor. De plano já determinamos o arrombamento da porta e quando ingressamos no imóvel, nos fundos, havia um quarto. Na frente era a tapeçaria, o estabelecimento comercial, e no fundo havia um quarto improvisado em que localizamos o corpo da vítima caída ao solo ao lado de uma cama. A vítima apresentava diversas lesões, em especial na região do pescoço. Sobre a cama havia marcas de sangue, indicando que os primeiros golpes tenham ocorrido sobre a cama. No local do crime foram encontrados uma faca, um pedaço de madeira e uma carta de confissão deixada pelo próprio suspeito. Ele descrevia ter agido daquela forma porque não estava aceitando um fim do relacionamento. Ele apontava que a Ágata estaria tendo um novo namorado e descreve ainda que teria praticado relações sexuais com a adolescente. De plano, foi constatado que realmente naquela semana a Ágata teria iniciado um namoro com um indivíduo. O acusado, não satisfeito, teria redigido a carta e datado ela, inclusive, com um dia antes da execução do crime, indicando essa premeditação. Outro ponto que levanta a premeditação é que naquela semana ele já começou a procurar pessoas para poder realizar a venda de objetos que ele tinha dentro da tapeçaria, para poder fazer o aporte de dinheiro. E na sexta-feira, infelizmente, ele veio dar cabo ao crime. Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito teria fugido para São Paulo. A Polícia Civil conseguiu apurar que por volta das 2h30 da tarde, ele embarcou em um ônibus com direção ao terminal Tietê, na capital paulista, onde ele desembarcou de lá, tomou rumo ignorado. A princípio, foi expedido prisão temporária, mas com a conclusão do inquérito em homicídio triplamente qualificado, converteu-se em prisão preventiva. Nós encerramos o inquérito, já encaminhamos para o fórum para poder dar sequência, ainda que a revelia do réu, para que o processo não fique parado. Então ele já vai ter a devida sequência junto ao Ministério Público e Judiciário, e a Polícia Civil ainda continua nas diligências para a captura desse indivíduo que está com mandado de prisão em aberto. Já em relação à suspeita de que a família agenciava a adolescente para fins lucrativos como uma exploração sexual, a polícia não confirma essa situação. No decorrer das apurações, nada foi constatado de o real agenciamento dessa criança. Então, essa situação que a gente tem é que a família passa por situação de vulnerabilidade social, mas não houve nenhuma comprovação de que a menor fosse explorada sexualmente pelos pais. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas para o Plantão.
Isso aí é um absurdo, né, gente? A questão desse crime, uma criança. Não dá pra gente falar que é uma jovem, que é uma criança. 13 anos de idade. E o rapaz, aí, 61 anos de idade, cometeu um crime como este. Ter deixado até mesmo uma carta de próprio punho assumindo a autoria do crime. Crime assim, ó, crime cabal, crime absurdo que nós tivemos aqui em Poços. E contra a mulher, feminicídio. Porque a criança é mulher também. Né? Infelizmente esses números só crescem em pleno mês da mulher. Um dia depois aí do Dia Internacional da Mulher, e a gente infelizmente fala de novo deste caso. Polícia Civil que continua as investigações, tomara que seja encontrado logo, para que ele seja preso preventivamente, não temporariamente, como foi feita essa inversão, e será acusado por feminicídio e homicídio triplamente qualificado. Tem que apodrecer lá na cadeia isso aí. Isso aí é patético ainda ter um crime como esse. E infelizmente é só um caso que a gente está falando aqui. É só um caso que a gente fica revoltado. Mas você imagina, a gente está falando de Poços de Caldas apenas. Imagina, Brasil. São muitos casos e que nos deixa extremamente revoltados com essa tamanha quantidade de crimes contra a mulher, neste caso contra uma criança, uma menina, né? Uma menina que foi assassinada com 8 golpes de faca pelo menos, e foi até relatada a brutalidade que foi feita à morte, cortando, degolando ela, degolando a vítima, né? Sinais de sangue na cama, sinais de sangue no chão. Né? Então, eu não consigo imaginar como que um cara desse ainda foge, consegue deitar a cabeça no travesseiro, pensando que ele matou uma menina de 13 anos de idade. É lamentável.